Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Estamos na primeira parte de O Livro dos Espíritos, na parte das causas primárias, o título é esse, capítulo 1 de Deus, na segunda sessão. E a segunda sessão desse capítulo traz como subtítulo Atributos da Divindade. Na nossa última conversa, nós falamos sobre as questões 10, 11 e 12. E nessas três questões, Kardec vai buscar informações sobre a natureza íntima de Deus. E ele vai perguntar, por exemplo, aos espíritos se é possível que nós, seres aqui encarnados, consigamos entender, alcançar a natureza íntima de Deus. E os espíritos dizem que isso vai ser possível à medida que a gente se desvencilhar da matéria, à medida que a gente se afastar das questões materiais. E um dia nós vamos conseguir atingir isso. Nesse momento ainda está um pouquinho difícil. Mas só para a gente entender o que vamos trabalhar hoje, é por isso que estamos comentando sobre as questões que foram faladas na última conversa. No item 12, na questão 12, Kardec pergunta se nós conseguimos, se é possível, né, que a gente forme alguma ideia de algumas das perfeições de Deus. E os espíritos dizem que de algumas sim. E quanto mais a gente se afastar da matéria, quanto mais a gente se elevar, maior vai ser essa compreensão. Por que estamos voltando nisso? Porque na questão 13, que é o foco da nossa conversa de hoje, Allan Kardec vai se dirigir aos espíritos da seguinte forma. E na sequência desse entendimento em torno da natureza íntima de Deus. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? O que Kardec queria saber, na verdade, era o seguinte: quando a gente fala todas essas características, esses atributos, será que a gente está tendo uma noção completa do que é Deus? Ele estava tentando chegar no máximo de entendimento que era possível de se alcançar. E só para a gente voltar e lembrar, né? O que ele está colocando aqui como sendo características dessa divindade? Eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Será que a gente pode ter com isso uma ideia completa dos atributos de Deus? E aí os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Tipo assim, olha, vocês, enquanto seres humanos, na condição em que vocês estão, no entendimento que vocês têm, nesse entendimento vocês estão conseguindo abordar tudo, porque é o que vocês conseguem alcançar. É isso que eles estão dizendo pra gente. No momento em que nós nos encontramos no nosso estágio evolutivo, isso seria o máximo de classificação dos atributos, das características de Deus. Sabei, porém, eles continuam, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Entre os espíritos, a comunicação é toda pelo pensamento. Quando nós estamos lá no mundo espiritual, não tem necessidade de palavra, não tem necessidade de texto. A gente consegue se entender pelo pensamento que é trocado. Por isso que eles dizem, aqui nós estamos muito presos às ideias e às sensações, porque às vezes a gente até pensa alguma coisa, mas na hora de explicar aquilo que a gente pensou, parece que ficou faltando algum pedacinho do quebra-cabeça ou não e fica difícil. É com relação a isso que ele está dizendo. Nós até entendemos grande parte da ideia, mas a gente não consegue reproduzir essa ideia. Por isso que eles colocam, há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. Aquelas criaturas que pra gente aqui na Terra são as mais inteligentes que existem, elas não são as mais inteligentes do universo. E aí ele continua. A razão com efeito, quando a gente analisa racionalmente as coisas, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. Quando a gente analisa racionalmente, a gente entende, né, que Deus deve ser único, imutável, eterno, onipotente. A razão diz isso pra gente.
A razão com efeito vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. Se ele é Deus, não pode ter ninguém acima dele. Então ele tem que ter o máximo de todos esses elementos. Porquanto se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Se ele não fosse eterno, talvez tivesse alguma coisa que fosse além dele. Então ele não poderia ser Deus. Se ele não fosse único, peraí, pode ter então outros deuses. E é tão engraçado que às vezes a gente conversa com criança, né? Teve uma vez que numa aula de evangelização a gente estava conversando exatamente sobre essa questão da natureza de Deus. E uma criancinha de 4 anos de idade perguntou assim, mas Deus tem pai? E foi muito divertido porque antes mesmo de eu responder qualquer coisa, o coleguinha dessa criança virou assim, deixa de ser bobo, porque se a gente for tentar descobrir o pai de Deus, a gente vai ter que descobrir também o avô de Deus, a avó de Deus, o tio de Deus, o primo de Deus. A ideia é essa. Se a razão não nos diz que ele possui, né, em nível máximo todas essas coisas, significa que talvez ele não fosse Deus. Entenderam como é que tudo na estrutura proporcionada por Kardec sempre visa o entendimento racional das coisas, porque tem que ter lógica, tem que ter sentido? Mas a resposta não acabou ainda não. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Deus ele tem que estar acima de todas essas coisas transitórias da matéria, de tudo aquilo que pode ser alterado, transformado, deturpado pela própria condição da matéria. E aí Kardec coloca uma nota explicando exatamente esses princípios, esses atributos que ele colocou lá em cima, né? Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Deus não foi criado por ninguém. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Se Deus fosse mutável, ele não conseguiria criar leis imutáveis. E se não houvessem leis imutáveis, o universo seria um caos, porque não haveria ordem. É imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. A matéria se altera, a matéria se corrompe, a matéria estraga, a matéria sofre pressão atmosférica, a matéria ela pode ser queimada, ela pode mudar o seu estado. Se a gente entender Deus como não sendo imaterial, significa que ele está sujeito a mudanças. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Quando a gente lembra as histórias, por exemplo, da Grécia Antiga, o que era mais divertido de conhecer sobre mitologia eram as brigas dos diversos deuses discutindo e brigando no Olimpo. Não dá certo, tem que ser único. Para ter essa ordem no universo, tem que ser uma ordem única. É onipotente, ele o é, porque é único. O que é onipotente? É o Todo-Poderoso. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvessem feito seriam obra de outro Deus. Não daria certo. E por fim, é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim, nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. E foi para nos apresentar esse Deus soberanamente justo e bom que Jesus veio. Tem muita coisa ainda para conversar, estamos só começando. Mas encerramos os atributos da divindade. Agora, vocês já ouviram falar de panteísmo? Pois é o nosso próximo assunto. Beijo para vocês.